Quando aparece essa telinha azul aí na sua tela, no seu computador, na sua televisão, você já sabe, né? Tá na hora de mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Como é que essa tecnologia pode aproximar as empresas dos clientes, hein? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber o Richard Magratti, que é CEO do grupo OrthoPride. Richard, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso canal. E eu começo te perguntando, como é que a tecnologia pode ser uma aliada aí para quem tem o desejo de aumentar o seu negócio e, claro, ter mais clientes? Márcio, prazer enorme estar com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui. Essa é uma pergunta bastante ampla, né? Claro que depende muito do modelo de negócio de cada um. Eu vou falar um pouquinho do nosso formato aqui. A gente é uma franqueadora, né, que já tem 15 anos. Temos dois modelos de negócio. Um deles é a OrthoPride, que é uma rede de clínicas de ortodontia, tá? Popular. E a Body Laser, que é uma rede de depilação a laser. No total, a gente tem 320 clínicas no Brasil, tá? E como é que a gente usa e o que a gente acha de tecnologia em relação ao nosso dia a dia? A gente acha que é um ponto vital para você se relacionar cada vez mais e melhor com o seu consumidor, né? Antigamente, a gente só tinha aquela interação, a pessoa vai ter uma loja, uma clínica, ela é atendida e vai embora, no máximo havia algum contato telefônico. Na verdade, o próprio telefone já é uma tecnologia, né? Mas o que a gente está vendo agora é que com esse quantidade tão grande de ferramentas que a gente tem, o que a gente consegue usar a tecnologia desde trabalhar os dados desses clientes, entender melhor o consumo deles, até se relacionar melhor. Ou seja, tem uma jornada aí grande de uso da tecnologia, ou seja, a gente entender um pouco como esse cliente, ou no nosso caso, paciente, se comporta, o que ele prefere, quais são os hábitos dele, etc., para poder ofertar um serviço ou um produto mais adequado para ele e, a partir daí, usar também a tecnologia para a gente se relacionar de uma forma mais próxima, mais longa com ele, né? Não é porque um atendimento acabou que a nossa relação para por aí, né? A gente usa a tecnologia para mandar informações úteis para o dia a dia desse cliente. A gente, obviamente, usa a tecnologia para lembrar que é o aniversário dele, né, e parabenizá-lo. E a gente também usa a tecnologia para lembrar que um serviço ele precisa ser recorrente, por exemplo, dependendo do serviço, ou seja, que está na hora dele voltar para a clínica. Então, assim, a tecnologia ela é a base de tudo. Como eu falei, ela sempre existiu, e o que a gente está fazendo aqui, na verdade, a dica que eu humildemente posso dar para todos é tentar entender quais são as tecnologias e quantas as tecnologias a gente tem e como a gente aplica nas empresas, né? Para os empreendedores, no dia a dia das empresas, de um comércio, né? E tá todo mundo falando muito de transformação digital. Na verdade, outro dia eu tive o prazer, semana passada, de voltar de um curso em Harvard que era focado em transformação digital, e aí o professor colocou um slide na apresentação muito bom, que fala que não é o digital que é o desafio é a transformação. Então, assim, é transformar a cabeça das pessoas, dos funcionários, dos empreendedores, de que eles podem usar a tecnologia, ela é amiga, contanto que você saiba usá-la e você ajude a empresa ou o setor a vender mais, a se relacionar mais, entendeu? Então, de novo, era algo que já existia. O que acontece é que cada vez mais a gente tem novas ferramentas e tem que ter a curiosidade e a humildade de testar e aprender. Richard, você falou sobre essa questão da tecnologia para o atendimento aos clientes e você abordou também o ponto da questão do pós-venda nesse sentido, que é onde entra a parte humana. Então, a minha pergunta para você é, como é que a gente pode organizar para que a tecnologia trabalhe junto com a parte humana e que eles possam se integrar de forma com que a empresa tenha um sucesso? Porque a parte tecnológica ela é muito robotizada, então ela vai atender até um certo critério. A parte humana ainda é importante para isso. Então, como desenvolver isso de uma forma conjunta,
para que a empresa consiga ter sucesso e também continuar, pelo menos, mantendo aí os postos de trabalho, né? Perfeito. Vou dar um exemplo, que acho que a melhor maneira de você materializar algo para a audiência é você dar um exemplo, né? Hoje em dia, uma das ferramentas que a gente usa é uma ferramenta chamada CRM, né? Uma sigla em inglês que chama Customer Relationship Management. Nada mais é que, em português, o gerenciamento do teu cliente, tá? Como é que esse um bom exemplo para a gente abordar? O que acontece hoje em dia com a nossa força de vendas, por exemplo, tá? Não só a força de venda, nossos gerentes de clínicas, nosso time administrativo. Como é que acontece a tecnologia? Eles começam a jornada de trabalho deles, eles abrem o celular corporativo, né, da clínica, e lá já vai estar organizado, tá, todo o calendário de mensagens que eles têm que mandar para os pacientes por ordem de prioridade. Por exemplo, aniversários do dia, vencimentos de pagamento, informações úteis de tratamento. Então, o que a tecnologia faz que ajuda? Ela organiza e simplifica a jornada de trabalho da força de trabalho, né, do funcionário ali da clínica, do administrador da clínica, com o paciente, com o cliente. Só que, claro, a mensagem tem que ser humana, tem que ser um texto amigável, comunicativo, próximo. E a partir daí, o funcionário, ele simplesmente clica um botão, que é enviar, tá? Só que, claro, é um bate-bola. Ele vai enviar essa mensagem que está pré-preparada, mas ele vai revisar, tá no tom que eu gostaria. Esse cliente que eu conheço um pouquinho mais, ele vai olhar o nome do cliente, a data de nascimento, etc. Falar, não, vou mudar aqui um pouquinho. Então, ele customiza a mensagem, manda, e normalmente, a partir daí, começa um bate-bola, um ping-pong. A maioria dos clientes responde, né? E aí começa a continuação desse relacionamento. Então, na verdade, assim, não tem de forma alguma, nesse caso específico, uma redução de quadro de funcionários. O que acontece é que você otimiza o tempo do funcionário. O funcionário, ele começa, além da parte presencial que ele tem que fazer cara a cara com o cliente, ele já tem ali organizado que comunicações ele tem que mandar, se é por WhatsApp, se tem uma sugestão para ser por SMS, inclusive tem sugestões, dependendo da campanha, do motivo, ligação, tá? Então, o que ele faz, assim, ao invés dele ter esse trabalho todo dele mesmo organizar, ele ganha 1, 2 horas do dia dele para, provavelmente, se dedicar mais fisicamente a quem está na clínica. Aquela relação que não se substitui. O cara a cara, um bom dia, um atendimento correto, um serviço bem feito. Isso não muda, isso continua. O que a gente faz nesse caso é usar a tecnologia para que o trabalhador ganhe tempo e trabalhe da forma correta, tenha mais produtividade. Acho que é um bom exemplo dentro da sua pergunta. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque a tecnologia, ela é sim uma aliada, ela faz toda a diferença para uma empresa, para o desenvolvimento, para o atendimento ao cliente, mas a gente não pode esquecer que se ela não for bem trabalhada, ao invés de aliada, ela vai se tornar inimiga, pode até derrubar a empresa, porque eu já vi relatos de clientes que reclamam da questão da empresa ficar muito robotizada. Às vezes, a demanda desse cliente, ela não vai ser atendida por um sistema eletrônico, ela precisa conversar com uma pessoa. Então, nesse ponto também, eu acredito que você concorda comigo, é que a gente tem que ter esse cuidado também para que essa tecnologia não se torne uma inimiga e, ao invés de ajudar a empresa, acabe afundando a empresa, né? Perfeito. Eu acho que tem que ter um corte. No corte no outro sentido da palavra, vamos dizer. Tem que saber até onde a gente usa a tecnologia para se comunicar com o cliente e aonde tem que ter a entrada humana. E de novo, nada substitui uma relação humana, né? Mas, obviamente, num mundo muito polarizado, com muita informação, num país como o Brasil, que a gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes, de indivíduos que consomem produtos, serviços, etc., acho que ela ajuda, mas com certeza toda empresa tem que saber o momento ali, pegando também um exemplo, né?
não nosso, mas um exemplo de mercado, por exemplo, um call center, tem que saber na hora ali que o cliente já clicou opção 2, opção 3, tem uma hora que assim, o problema, de certa forma, não está solucionado para o cliente, né, na visão do cliente, aí tem que entrar realmente uma voz humana, uma pessoa que vai conversar, né? Isso não substitui, né? O cara a cara é extremamente importante, e a gente está vendo isso no pós-pandemia, né? A gente achou que o mundo funcionou perfeitamente com todas essas ferramentas de reunião remota, etc., mas você vê todo mundo está observando uma volta aí, pelo menos ao meio do caminho, né? Assim, de reuniões presenciais para fechar acordos, fechar projetos, atendimento humanizado em lojas, né? Em comércios. Então, sem dúvida alguma, eu acho que toda empresa, todo empreendedor, todo pequeno comércio que seja, que use de alguma forma a tecnologia, tem que saber o momento de, parou aqui, cortou, entre aspas, a linha de corte do tecnologia e humano, né? Limite, né? Limite é a palavra-chave para tudo, inclusive quando a gente vai aplicar a tecnologia na empresa da gente. Por esses motivos que você citou, a pessoa chega num ponto em que ela não quer mais ter um tratamento ali eletrônico, ela precisa falar com alguém que esteja apto para isso. Então a gente também não pode esquecer que a gente tem que treinar funcionários para usar essa tecnologia e trabalhar essa tecnologia para que trabalhe em conjunto com os funcionários, não é isso? Afinal de contas, não adianta só colocar a pessoa lá, ela tem que entender o que está fazendo, principalmente quando se trata do funcionário trabalhando com a tecnologia, né? Perfeito. E aí, o ponto bom da história do treinamento. A gente usando a tecnologia da forma correta, como a gente estava dando o exemplo da ferramenta de CRM nas clínicas, a gente vai ter mais tempo para treinar nossos funcionários. Então, está aí uma boa complementaridade entre como usar bem a tecnologia para ganhar tempo. Tempo a gente sabe hoje em dia que eu acho que é o maior bem e a maior riqueza do ser humano, né? Ainda mais num mundo multicanal, né? Com redes sociais, telefone, WhatsApp. Hoje em dia, até dentro de avião, em voo, a gente já pode ter acesso ao Wi-Fi. Então, assim, o tempo é o novo ouro, vamos chamar assim, né? Então, se você conseguir parte desse tempo otimizado pela tecnologia ser investido em treinamento, em capacitação, é o melhor dos mundos, né? Se torna, de certa forma, uma empresa, um serviço, um produto imbatível, né? Se torna uma empresa praticamente completa. Richard, eu vou te pedir licença, porque eu preciso fazer um breve intervalo. A nossa entrevista especial volta já, não saia daí. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e hoje o nosso tema é sobre tecnologia, como é que a gente pode aplicá-la na empresa sem ter problemas, né? Aplicar da forma correta. E para isso a gente está conversando com o Richard Margaratti, que é CEO do grupo OrthoPride. Richard, como é que fica essa questão então desse trabalho com a tecnologia em favor da empresa? Qual que é o principal ponto? Qual que é o esquema-chave para isso, para que qualquer empresa possa aplicar, no seu ponto de vista? Pessoas. Então, para mim, assim, na minha humilde opinião, a tecnologia não é nada se a gente não tem as pessoas engajadas, treinadas. Então, assim, também quando você vê muitas palestras, lê livros, sites, etc., tem muito essa discussão, né? No fim das contas, a chave da transformação digital, da tecnologia, são as pessoas, são os humanos. Então, eu acho que o grande ponto aí é você promover o engajamento e o conhecimento das pessoas, né? E fazer com que elas usufruam da tecnologia da melhor forma possível. Seja de uma forma para consumo pessoal, vamos chamar assim, no teu dia a dia pessoal, seja usando as ferramentas em prol de uma empresa, de uma empreitada, né? E é o desafio que a gente tem aqui, né? Eu gosto muito de dar exemplo, você está vendo, assim, eu saí de uma reunião agora, antes da nossa entrevista aqui, que a gente estava falando sobre isso, que a chave são as pessoas, todo mundo está engajado, está entendendo, saber aquele limite que a gente falou mais cedo, um pouco
da onde vai, até onde vai a tecnologia, e onde a gente tem que entrar com o fator humano, com o fator de educação, fator um pouco daquele calor humano, vamos chamar assim, né? Nós somos latinos, né? Então a gente é muito do contato, um sorriso, de um piscar de olhos. Então, no fim das contas, a gente cai para o mesmo lugar. O segredo são as pessoas. Agora, quando a gente fala de tecnologia para aproximar os clientes, Richard, a gente leva muito em consideração a questão de marketing, a gente já falou sobre atendimento, a gente falou sobre essa questão do trabalho prestado com relação à tecnologia a esses clientes, mas tem outros caminhos também, né? Como é que a tecnologia pode ser utilizada também para aproximar esse cliente mais da empresa e principalmente para entender a necessidade dele? E nisso eu vou até fazer um complemento nessa pergunta. Hoje a gente tem muita questão da inteligência artificial, que está aí substituindo grande parte aí de pontos de empresas, né? Mas isso tem que ser com muito cuidado. Mas enfim, nesse ponto, como é que a empresa pode se tornar mais próxima a partir da tecnologia, já levando em consideração também aquilo que a gente falou, de entender a necessidade, enfim, do trabalho que é feito junto ao cliente? Eu acho que ela consegue se tornar mais próxima usando os dados de forma correta, ou seja, ela vai usar a tecnologia para ter mais informações desse consumidor, né? E a partir daí, não é quase que uma ação e reação, né? A partir daí, ela vai se tornar muito próxima, trazendo e antecipando eventuais demandas que esse cliente tenha. Então, acho que a proximidade, nada melhor que, além de uma comunicação bastante próxima e adequada, ou seja, você saber os momentos certos e os temas certos que você tem que conversar e lidar com esse cliente, de certa forma, antecipar demandas e necessidades. Então, acho que isso torna a relação muito próxima, ou seja, você dá determinados gestos ou ações ou, eventualmente, produtos que façam com que o consumidor ele fala, cara, eles me entendem, eles estão próximos, e aí você entra naquele famoso conceito, né, da marca amada, né, os marqueteiros falam muito das love brands, né, tem alguns exemplos aí icônicos de muitos anos, assim, você se torna uma marca que faz parte da vida das pessoas, um negócio, né, então e também puxando um pouco aí muitas discussões corporativas que a gente tem. Outro dia, numa reunião, um executivo importante, fundador de uma grande empresa brasileira, falou a seguinte expressão: a excelência do consumidor ou a excelência na experiência do consumidor é um novo marketing. Ô Richard, e no caso o conhecimento é tudo, né? Afinal de contas, não adianta ter tecnologia e não ter conhecimento. Então, a partir disso, como é que você acha que o empresário pode se preparar para receber isso na empresa dele e não só comprar o produto ou não só comprar a tecnologia, mas aplicar da forma correta? Parece estranho o que eu vou falar, mas a minha maior dica que eu posso dar é ter a mentalidade de uma criança de 4 anos de idade. O que eu quero dizer isso? Acho que quem tem filho ou sobrinhos ou vizinhos com filhos, amigos próximos vão entender. Aquela criança de, por exemplo, 4 anos de idade, ela pergunta tudo, ela é inquieta, ela quer saber, tá começando ali a fala, tá começando a entender o mundo, as cores, etc. Então, assim, empreendedor, até mesmo executivos, perguntem, gerem curiosidade, troquem com as gerações mais novas, né? A gente tá vendo muita empresa aí, e não precisa ser empresa grande, pode ser um comércio pequeno local. Se tem, por exemplo, um vizinho, um amigo que tem um filho adolescente, assim, troca com esse filho, com essa criança, a mentalidade da criança de 4 anos, mas assim, perguntar e questionar para as gerações, vamos dizer assim, Z, X, etc. Todas essas estão falando aí, né? 15 anos, 16 anos de idade, 18, 20. Acho que o mais importante para adquirir, para começar a explorar ainda mais a tecnologia, entender o que está acontecendo. Então, não tem melhor maneira de entender o que está acontecendo, de ter a humildade e a curiosidade de uma criança de 4 anos.
Quando a gente fala em buscar conhecimento é isso, né? Uma criança de 4 anos ter a inocência também e a humildade, principalmente de entender tudo isso que está acontecendo, né? É aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Se a tecnologia não é utilizada da forma correta, ela vai se tornar um inimigo da empresa. Então, qual é a forma correta de utilizar? Tendo conhecimento, investimento. É nesse ponto que eu quero entrar com você agora. Até que ponto a gente pode investir na tecnologia de forma saudável em uma empresa? Porque imagina comigo, só para ficar bem clara a minha pergunta. Eu tenho uma empresa pequena e eu invisto aí R$100 mil em tecnologia, mas eu não tenho nem espaço para conseguir colocar toda essa tecnologia na minha empresa. Então, qual que é o limite de investimento nisso? Qual que é o ponto certo? Tem bastante discussão em relação a isso, tá? O que eu posso dizer, assim, também de uma forma bem literal e direta. Reserva aí 5 a 10% do teu orçamento para conhecer e testar tecnologia, tá? Se você tem um orçamento pequeno de R$10 mil, pega 5 a 10% e faz. Se você tiver 100 mil, ótimo. Se você tiver 1 milhão, melhor ainda. Então, acho que a dica é essa. Reserva de 5 a 10%, tá, do seu orçamento para você investigar e usar. E nem que você tenha que escolher uma tecnologia, ou um parceiro, ou um projeto de transformação digital, faz isso. Acho que está começando muito bem. E eu acho também que é um grande caminho, né? Começar aos poucos, tentar entender como é que funciona a empresa e como é que aquela tecnologia é aplicada, né? Quando a gente fala em tecnologia, Richard, é tão amplo isso, né? É tão grande, o tema ele é tão alto assim que é difícil a gente conseguir colocar um limite nesse ponto para a gente entender. No caso, você tem vários grupos aí de empresas, você trabalha também, tem a Orthopride também, que faz todo esse trabalho tecnológico também com seus clientes. Como é que você faz para entender a necessidade do seu cliente a partir disso? Como é que a tecnologia te ajuda nesse ponto? E quais são os tipos de equipamentos, por exemplo, que você utiliza para isso? Alguns exemplos, tá? A gente construiu isso já de alguns anos para cá, tá? Porque isso era o DNA da empresa mesmo, tá? A gente sempre pensou assim. A gente até brinca aqui que estou pegando o caso da Orthopride, não da Body Laser, por exemplo. A Orthopride, a gente falava que antes de uma empresa de ortodontia, a gente é uma empresa de vendas e de tecnologia, tá? Então, como é que começou toda essa história? Primeiro, dando exemplos concretos, tá? A gente desenhou o sistema de gestão da empresa. A gente não foi lá no mercado e comprou uma solução que a gente chama de prateleira e adequou a nosso negócio. Não, a gente construiu do zero, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Contratamos desenvolvedores. A gente tinha um negócio de ortodontia franqueável. E como é que a gente criaria um sistema de gestão das clínicas, das franquias, nesse modelo? Então, foi do zero. Começou isso, a empresa tem 15 anos, isso começou há 12, 13 anos atrás, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, como é que eu usufruo? Tem um sistema que ele tem os dados organizados da melhor forma possível para entender o meu cliente, da melhor forma possível para o meu franqueado, para o funcionário do meu franqueado lá na ponta, administrar a clínica dele. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, depois, a gente investiu em aplicativos. Hoje em dia, tanto o meu paciente, cliente final, tem um aplicativo onde ele pode agendar a consulta dele, onde ele pode fazer o pagamento, onde ele pode fazer o NPS, que é a avaliação da clínica, toda pelo aplicativo. Tá? O meu franqueado tem um aplicativo dele também, tá? Que ele vê os rankings de faturamento da rede, da clínica dele contra outras, etc. Ele consegue gerenciar a clínica dele à distância, tá? E outra série de iniciativas um pouco mais novas, né? Hoje em dia a gente tem um processo de geração de agendamento de consultas, todo feito através de campanhas de marketing no Google, no Facebook, no YouTube, no TikTok, tá? Outro exemplo. E um dos projetos mais novos que a gente tem, a gente oferece conexão gratuita, Wi-Fi gratuito nas clínicas, tá? Mas é um Wi-Fi diferenciado, que ele capta os dados das pessoas que estão, obviamente, dentro de todas as regras da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas a partir do momento que a pessoa dá um OK, ela vai acessar o Wi-Fi gratuito, ela dá o OK para ceder os dados dela,
a gente pode fazer uma série de interações ali, fazer uma pesquisa, entender como é que ela está hoje, que tipo de produto ou serviço ela está mais apta a consumir nesse dia ou na semana, fazer uma campanha de indicação. Então, é uma jornada que ela não para, né? Então, ela vem desde o desenvolvimento, como eu falei, do sistema de gestão da empresa, customizado ao nosso negócio, através de aplicativos, antes até dos aplicativos site, depois a parte de geração de dados, geração de venda / agendamento. Então, assim, é uma jornada completa, né? Ela não pode parar de forma Grande, alguma, né? é bem complexo, né? Mas vale bastante a pena, né? Você tem tido experiência com isso e tem colhido bons resultados. Richard, muito obrigado pela sua participação. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Nosso tempo foi até curto, né? Porque esse tema dá para abordar muita coisa, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu dar dicas aí e iluminar muita gente que tem empresa e que está pensando em investir mais em tecnologia. Obrigado, viu? Um grande abraço, Márcio. Um prazer enorme e à tua disposição. Até a próxima. Obrigado, a gente também. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. A nossa entrevista especial fica por aqui. Se você perdeu algum ponto ou quer assistir novamente essa entrevista, é só buscar a gente lá no YouTube, canal Empreender. Tem esse símbolozinho aqui que está do meu lado. A gente se encontra, canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.